Projeto de drenagem pluvial. Dimensionamento e projeto. Então, a norma que fixa as exigências pelas quais devem ser projetadas e executadas as instalações prediais de águas pluviais, atendendo às condições técnicas mínimas de higiene, segurança, durabilidade, economia e conforto dos usuários, é NBR 10844, instalações prediais de águas pluviais. O que vem a ser águas pluviais? É água de chuva, tá? A água das precipitações. As águas pluviais não devem ser lançadas em redes de esgoto, usadas apenas para águas residuárias, despejos líquidos, domésticos ou industriais. Então você não deve lançar a coleta de água de chuva na rede de água de esgoto, nem ao contrário. Você deve jogar a coleta de esgoto na rede de água de chuva. Tá? Tem que ser redes independentes. A instalação predial de águas pluviais se destina exclusivamente ao recolhimento e condução das águas pluviais, não se admitindo quaisquer interligação com outras instalações prediais, no caso, com os esgotos. Né? A determinação da intensidade pluviométrica, que é representada por uma letra I maiúscula, para fins de projeto, deve ser feita a partir da fixação de valores adequados para a duração de precipitação e o período de retorno. Tomam-se como base dados pluviométricos locais. Então, o que acontece? Em várias cidades e vários locais existem estações pluviométricas, onde tem o pluviômetro, que é o equipamento que mede a intensidade de chuva naquele local. E com isso você tem dados diários dessa intensidade de chuvas, se não houve chuva, quantos milímetros houve naquele dia, quantos milímetros teve no mês, tá? Então você tem os dados pluviométricos de várias cidades do Brasil que são coletadas e armazenadas. E esse I, né, que é intensidade pluviométrica, é uma média dessa intensidade de chuva diária, tá? Dos locais do Brasil. E nós precisamos dessa informação para fazer o nosso cálculo da drenagem pluvial, porque ela é feita pelo local do projeto. Né? Se você vai fazer um projeto para Manaus, né, que lá chove bastante, né, você tem um dado de I, né, a intensidade pluviométrica diferente se você fizer um projeto aqui para Teresina, no Piauí, que tem uma quantidade de chuva menor. Tá? Então a norma ela fixa aqui esse valor de 150 milímetros por hora para construções até 100 metros quadrados de área de projeção horizontal, para telhados, né, no caso, ou lajes de cobertura, de até 100 metros quadrados. Então, se for até 100, você pode usar 150 milímetros por hora no dado do I. Né? Mas, se você quiser ser mais preciso, você lança a mão dos dados pluviométricos locais. Tá? Período de retorno. O que vem a ser isso? O período de retorno é o tempo de retorno daquela intensidade pluviométrica máxima. Então, você tem sempre um dado histórico, né, de chuva máximo para aquela região. Então, para cada região você tem essa intensidade. E o período de retorno é o tempo que você está prevendo que aquilo vai acontecer novamente. Tá? Aquela intensidade que você adotou. Quando você adota um T de 1 ano, você está fazendo projetos para áreas pavimentadas, onde empoçamentos podem ser tolerados. Então, para 1 ano, seria um dado assim, tolerante, né? Onde pode ter problemas de empoçamento. Se você considerar o T, o tempo de retorno, né, o período de retorno, igual a 5 anos, é para projetar coberturas e ou terraços. Então, seria uma informação mais precisa, tá? Com menor possibilidade de falhas. E o T para 25 anos seria para coberturas e áreas onde empoçamentos ou extravasamento
não possa ser tolerado. Então, se você quer ser o mais preciso possível, você vai pegar o T para 25 anos. Né? Então, é aconselhável fazer projetos para período de retorno de 25 anos. Você garante que nesses 25 anos, aquela intensidade de chuva não vai fazer com que suas calhas transbordem, não vai fazer que haja empoçamento na sua pavimentação, tá? Adotando o T igual a 25 anos. Aí tem uma tabela que mostra algumas intensidades pluviométricas para algumas cidades do Brasil. Né? Eu peguei a primeira parte da tabela, começa na letra A, vai até a letra C. Aí aqui tem Aracaju. Né? Aracaju é o número 5 aqui. Você tem a intensidade pluviométrica de 116 para um período de retorno de 1 ano. Você tem um I, né, de 122 para um período de retorno de 5 anos. E tem um I de 126 para um período de retorno de 25 anos. Então, por aqui você já tira que para 25 anos você tem um valor mais conservador, tá? Um valor maior. Então, você usando esse maior aqui, você está pela segurança, tá? É muito mais aconselhável do que você usar para 1 ano, que é um valor menor, vai lhe dar um diâmetro de tubos menores. Para também calcular esse dimensionamento da drenagem pluvial, nós precisamos verificar qual que é a nossa área de contribuição. A área de contribuição pode ser horizontal, no caso de um piso. No caso de um piso, você tem o comprimento e largura, né, se o piso for retangular. E se for uma área de telhado, né, você tem uma área inclinada. Então, a gente precisa encontrar o valor dessa área inclinada, que é através dessa fórmula aqui. Ó. A maiúsculo é igual a A mais H dividido por 2, isso tudo multiplicado por B. O A maiúsculo é a área de contribuição, o A minúsculo é a distância da cumieira até o beiral, o B é o comprimento da água do telhado e o H é a altura do ponto do telhado. Tá? Então, com esses dados, você consegue achar essa área inclinada aqui do telhado. Outro dado importante é a vazão de projeto. Então, a vazão de projeto deve ser calculada pela fórmula Q, que é a vazão em litros por minuto, que é igual a I, que é a intensidade pluviométrica, né, que a gente viu anteriormente, em milímetros por hora, vezes A, que é a área de contribuição, dividido por 60. Tá? Então, com essa fórmula aqui, você encontra a vazão em litros por minuto. Aí, com a vazão em mãos, né, com o valor da vazão, você entra nessa tabela aqui para achar a sua calha. Então, calha, mais comumente chamada de bicas, né, em alguns locais, são condutores que levam a água até tubos de descida, que levam até o piso ou até o térreo. Né? Essas calhas podem ser curvas, podem ser de seção retangular. Né? No caso aqui, essa tabela é para calhas semicirculares, essas calhas de PVC, né? Com coeficiente de rugosidade N igual a 0,011, utilizando a vazão em litros por minuto. Então, como é que você faz aqui para entrar nessa tabela? Você calcula a vazão, né, com aquela fórmula anterior e vem aqui para declividades. Então, aqui está dizendo que o valor mínimo da declividade é 0,5%. Então, você vai entrar com esse valor mínimo, tá? Se você quiser. Se você quiser uma inclinação maior, você pode vir para esses dois outros aqui. Mas, comumente, a gente usa, geralmente, 0,5% mesmo. Aí, com o valor lá, você vem para cá, ó, digamos que tenha sido 200 litros por minuto, que você achou lá no cálculo do Q. Aí, você vem aqui com 200, 130 não atende, né? Aí, vem para o próximo, 236 é maior do que 200, então, atende. Então, vem aqui para a esquerda e acha o diâmetro interno da sua calha, que é 125 milímetros, tá? O diâmetro da calha. Então, é simples de achar a calha, é só achar a vazão e entrar nessa tabela aqui, tá?
Tem também essa outra tabela, que é a tabela do escoamento. Essa tabela serve para você encontrar quantos tubos de queda, né, quantos condutores verticais são necessários para a sua calha. Porque a vazão é tão grande, né, a sua área de contribuição é tão grande, que um só tubo faz com que a água acumule ali naquela entrada do tubo de descida e transborde pela calha, né? Então, às vezes, você precisa de mais de um tubo, 2 tubos, 3 tubos. Então, aqui nessa tabela, você tem as cidades, as capitais do Brasil, tá? Aqui Aracaju, a primeira linha. E você tem aqui área do telhado para um bocal retangular, em metros quadrados. Então, essa área aqui é a área limite para um bocal, tá? Aqui ao lado você tem área do telhado com um bocal circular para escoar em metros quadrados. Então aqui área limite para um bocal. Digamos que eu tenha, como eu falei anterior, uma área de 100 metros quadrados, né? Que é aquela área que você pode adotar 150 milímetros por hora. Então se você vier aqui na tabela aqui e for um bocal circular, é menor do que 175 para Aracaju, né? Então, basta eu colocar um bocal no meu telhado, tá? Agora, digamos que seja 300 a área, né? Eu tenho uma área de 300 metros quadrados. Então, 300 é maior do que 175, então eu vou precisar de 2 bocais, tá? Para poder atender a área, porque, no máximo, o bocal atende 175,8 metros quadrados. E os condutores verticais são os tubos de descida da água da chuva. Então você coletou a água da chuva na calha e tem os tubos de descida, que são chamados de condutores verticais. O diâmetro interno mínimo do condutor vertical de seção circular é 75 milímetros. Então não pode haver nenhum condutor vertical com diâmetro menor que 75 milímetros, de acordo com a norma. O dimensionamento dos condutores verticais deve ser feito a partir dos seguintes dados: a vazão, a altura da lâmina d'água na calha e o comprimento do condutor vertical em metros. Existe um ábaco é tipo um gráfico, né? Onde você entra com esses dados, né? O Q, o H e o L, e você acha o diâmetro, tá? Só que é pouco preciso e um pouco demorado de você achar a informação. Então, foi criada uma tabela, que é essa a seguir aqui, que foi colocada lá no livro, né, Botelho e Ribeiro, nessa página aqui, que lhe dá o diâmetro mais direto, né? Você, através da área do telhado ou da vazão, e sabendo o índice pluviométrico, né, da região, né, se aproxima de 150 ou de 120, você consegue encontrar o diâmetro. Então, digamos que nosso dado pluviométrico, a gente vai considerar 150 milímetros por hora. E minha área de telhado seja de 100 metros quadrados. Então, vem aqui nessa coluna, que eu pintei de amarelo, já para direcionar vocês para vir para ela, que é a mais conservadora, né? Aí você vem aqui, se for 100, né? 42 não atende, 90 não atende, 167 é maior que 100, então atende. Então, qual que é o diâmetro do meu condutor vertical? 125 milímetros. Então, o meu condutor vertical, para uma área de 100, seria 125 milímetros, tá? De diâmetro. Ou então, você entra com a vazão aqui. Só que aqui essa vazão ela está em litros por segundo e a calculada lá na fórmula em litros por minuto. Aí você tem que transformar, né? De litros por minuto para litros por segundo, para poder entrar aqui. Mas é mais fácil pela área, né? Você vem direto aqui e acha o diâmetro. E os condutores horizontais? Então você tem a água da chuva cai no telhado, escoa pelas telhas, cai na calha, a calha conduz a água da chuva até o condutor vertical, essa chuva desce pelo condutor vertical, chega no piso, passa por uma caixa, que nós vamos falar sobre ela, e são conduzidas por condutores horizontais. Então, e esses condutores horizontais, como se calcula? Os condutores horizontais devem ser projetados, sempre que possível, com declividade uniforme, com valor mínimo de 0,5%. Tá? Pode ser maior, né? Pode ser 1%, 2%, mas no mínimo 0,5%.
O dimensionamento dos condutores horizontais de seção circular deve ser feito para escoamento com lâmina de altura igual a 2/3 do diâmetro interno do tubo. Por que isso? Porque esses tubos de água de chuva, eles não devem ser calculados para funcionar numa seção plena, ou seja, totalmente cheio de água. Ele deve ser calculado para a água ficar só a 2/3 do diâmetro, tá? Então ele não fica totalmente cheio, fica a 2/3 da capacidade. Então, as vazões para tubos de vários materiais e inclinações usuais estão indicadas na tabela 4. Então tem uma tabela, que é essa a seguir, onde nós temos os diâmetros aqui, temos o coeficiente de rugosidade, o N, né? Você tem esse primeiro aqui que é para PVC. Então, geralmente a gente usa tubos de PVC. Então, vamos usar essa primeira parte aqui, tá, da tabela. E aqui você escolhe a declividade, né? Se você vai usar o mínimo, 0,5%, ou vai usar 1%, 2% ou 4%. Então, vamos usar o mínimo, 0,5%, né? Então, usando 0,5% e sabendo, digamos que a nossa vazão seja 200 litros por minuto. Aí eu vou entrar aqui, ó, na minha tabela, vou verificar qual é a vazão que atende. Então, esse 204, né, é a primeira maior do que 200. Então, eu vou ver qual é o diâmetro. O diâmetro de 100 milímetros, tá? Para o meu condutor horizontal do meu projeto de drenagem pluvial. Nas tubulações enterradas, devem ser previstas caixas de areia, sempre que houver conexões com outra tubulação, mudança de declividade, mudança de direção e ainda a cada trecho de 20 metros nos percursos retilíneos. O que quer dizer isso aí? Se eu tiver um tubo passando numa direção e outro tubo chegando, né, encontrando nele, nesse encontro aqui dos dois tubos, eu tenho que pôr uma caixa de areia. O que é essa caixa de areia? É uma caixa, como se fosse a caixa de inspeção lá de esgoto, só que o fundo dela ela é mais profundo do que a saída do tubo, deixando um ressalto. E esse ressalto acumula areia que vem no sistema, para evitar que essa areia se propague ao longo do seu percurso do projeto, né? Então, se a areia entra numa caixa, ela só vai ficar naquele primeiro trecho e na segunda caixa. Ela não vai passar para a terceira caixa. E essas caixas devem ser limpas rotineiramente, para evitar que essa areia vá acumulando e nivele o fundo da caixa com o tubo. E aí vai perder a função, né? Então, outra situação para usar a caixa de areia. Na mudança de declividade, então eu venho com a declividade mais alta e saio com a declividade mais leve. Então, nessa mudança de declividade, eu tenho que ter também uma caixa de areia. Outra situação, mudança de direção. Eu quero fazer uma mudança a 90 graus. Então, venho com um tubo numa direção e saio com outro a 90 graus. Então, no encontro desses dois tubos, ponho também uma caixa de areia. E ainda para trechos muito compridos, maiores que 20 metros. Se eu tiver um trecho, por exemplo, 30 metros, eu preciso ter uma caixa intermediária. Tá? A ligação entre os condutores verticais e horizontais é sempre feita com a curva de raio longo, nunca com o joelho, tá? Então vocês viram que existe curvas e joelhos, né? Então aqui no pé do condutor vertical, quando ele chega no solo, você coloca lá uma curva de raio longo, com inspeção ou uma caixa de areia, estando o condutor horizontal aparente ou enterrado, tá? Então tem sempre que ter essa inspeção, que é uma curva que tem uma entrada pelos fundos dela, ou uma caixa de areia, para você fazer essa transição do condutor vertical para o condutor horizontal.